paz e a graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, queridos. Graça e paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 69, com o tema Livramento por amor ao Senhor. Livro de Salmo 69, versículo 6 ao 12, diz o seguinte: Contudo, não permita que eu venha ser causa de humilhação para aqueles que têm fé em Ti, ó Eterno. Deus das legiões, que eu não seja por mim envergonhados que buscam, ó Deus de Israel, porquanto, por amor a Ti, suporto zombaria e a vergonha cobre o meu rosto. Sou um estrangeiro para os meus próprios irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois me consumiu o zelo que dedico à Tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que Te insultam. Com jejum e muitas lágrimas, afligir a minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Como mortalha que me cobre, e perante eles fui objeto de zombaria. Murmuraram contra mim os que ajuntam nas portas da cidade. Eu sou tema de chacotas e nas canções dos bêbados. Bem, meus queridos irmãos, o que temos aqui? Meus amados irmãos, o salmista Davi, como vimos na primeira parte, se sentia como alguém que estava afogando-se. Alguém que estava se afogando em uma lama densa. E ele pede um livramento a Deus, para que Deus o tire da situação. Ele continua descrevendo agora a situação dele como uma situação fechatória. Ele está sendo humilhado. Ele usa várias palavras para falar do momento que ele está vivendo. Ele usa a palavra afronta e vexame no versículo 7, injúria no versículo 9 e ao pobre no versículo 20. Ele foi afrontado por se manter fiel ao Senhor e o seu zelo para com a casa de Deus. Até mesmo a sua família o desprezou. E os insultos do povo, meus irmãos, era contra Davi e ao mesmo tempo contra o Senhor. Porque, meus queridos, Davi, ele estava ligado em Deus. O trabalho de Davi era em prol do nome de Deus. Então, se Davi caísse, cairia também ali o nome de Deus. Em certo ponto aqui, Davi, meus irmãos, ele pede que ele não seja humilhado. O versículo 6 diz assim: Contudo, não permita que eu venha ser causa de humilhação para aqueles que têm fé em Ti. Davi estava preocupado com os seus irmãos, com o pessoal da sua congregação. Que se ele, que era uma pessoa consagrada, chamada por Deus, escolhida por Deus, naufragasse, então como seria a fé daquelas pessoas? Ela, de certa forma, enfraqueceria. Porque sem testemunho, irmãos, sem testemunho, só tem palavras, só tem vontade humana. Então Davi estava preocupado com seu testemunho por causa do nome de Deus. Então, Davi está dizendo, em última análise, o seguinte: Deus, por causa do seu nome, que é grandioso, majestoso, eu posso ser humilhado, posso ser desprezado, posso ser tudo, mas não permita que eu caia nesse momento por causa do seu nome. Não deixe que eu morra afogado por causa do seu nome. Meus queridos irmãos, qual a prática que temos, a praticidade que nós temos diante dessa palavra?
É a seguinte, queridos. Nós, como cristãos, levamos o nome de Cristo. E muitas vezes somos injuriados, humilhados e desprezados. Como Cristo também outrora foi. Jesus Cristo foi humilhado, foi desprezado, foi tratado como um maldito. E nós não queremos envergonhar o nome de Cristo com as nossas derrotas, com nossos fracassos. Por isso a gente pode clamar a Deus dizendo: Deus, nós somos representantes do seu reino. Se somos derrotados, isso não pega bem. Eu acredito que Davi está nos ensinando a orar como convém, irmãos. Você está começando sua semana agora. E você tem o seu nome ligado a Deus. Você é um servo de Deus. Você carrega a sua Bíblia, você vai para a igreja. Você está congregando, você está evangelizando. E você não pode continuar, irmãos, numa situação fechatória de fracasso, de pecado, de fracasso, não sei de que ordem você pode estar vivendo agora, mas eu sei de uma coisa, que sobre você, meu querido irmão, está o nome de Deus. E o nome de Deus não pode ser envergonhado por causa da gente. Vai atrapalhar as pessoas que desejam encontrar Cristo. Nós temos que ser como luzeiro. Nós temos que ser como o sal da terra, que provoca a sede das pessoas de Deus. Nós temos que ser como luz que indica o caminho de Jesus Cristo para as pessoas. E não um vexame, como aquele diz. E não como pessoas injuriadas, como aquele diz. Ou como pessoas que estão sendo o opróbrio, como ele diz no versículo 20. Nesta manhã de segunda-feira, busque a Deus, para que Deus faça com que o seu testemunho lhe dê força, para que você possa testemunhar, essa é a palavra mais certa. E não desista da sua fé, porque você pode estar sendo derrotado hoje, mas Cristo em você. Tenho a plena convicção de que tudo vai mudar. Uma excelente semana para você e para toda a sua família. Um bom dia. Shalom.